Então, aqui está o nosso amigo Ennio Morricone, ele também é de 28, ele nasceu no mesmo ano que Kubrick e faleceu em 2020, tá? E ele fez mais de 400 trilhas sonoras, e fez para cinema, televisão e também muitas coisas. Então, primeiro eu vou por essa cena desse filme, A Missão.
Essa cena é muito forte pelo seguinte, porque, para vocês entenderem a situação, os religiosos pacificaram esses índios, né, catequizaram. E esse Robert De Niro era um bandeirante que vivia de escravizar índios. E aquele saco que ele está carregando, eles estão subindo Foz do Iguaçu, né? Eram as armas que ele tinha, a arma dos soldados que ele tinha, que ele carregava com ele. Então, quando ele encontra os índios reconhecem ele que ele era um caçador de índios, né? E aí fica aquele, quando ele pega a faca, ele vai matar ele ou não vai matar ele por ser um caçador de índios? Mas, na verdade, o que eles fazem, eles cortam a corda para ele se livrar das armas e se livrar dessa culpa que ele tem de matar tantas pessoas. É uma cena muito famosa do cinema. Então, vamos continuar. Vamos agora para o próprio Ennio Morricone conduzindo uma orquestra em Veneza, tocando o Cinema Paradiso.
Bonito, né? Bonito ver Veneza, bonita a música. Vocês lembraram desse filme Cinema Paradiso? É uma joia, né? Sobre uma cidadezinha pequena onde o cinegrafista ele tinha que tirar todas as cenas de beijo que tinha durante o filme. E tinha um menino que sempre não entendia por que ele cortava. Esse menino vai para Veneza, se torna um grande cineasta, e quando ele volta, esse cinegrafista morreu, que era o amigo dele, e dá um rolo de filme para ele de presente. Nesse rolo tem todos os beijos que ele cortou durante a vida toda. É um filme muito poético. E agora eu vou colocar um filme que é incrível, né? Quer dizer, dentro de um tema absolutamente horroroso, horripilante, como o Holocausto, teve um cineasta italiano que conseguiu fazer uma obra-prima que faz o nosso coração se alegrar, que é A Vida é Bela, tá? Então, eu vou colocar a trilha sonora. Primeiro, eu vou colocar a instrumental e depois alguém cantando essa trilha sonora, mas também é um primor. Então, esse é o artista, esse não artista, ele que fez a trilha sonora, chama Nicola Piovani, e ele nasceu em 1946, e em 99, ele, com esse filme, que foi feito pelo Roberto Benigni, chamado La Vita é Bella. Tá? Então, primeiro vamos colocar, esse é o pôster do filme, e nós vamos colocar uma orquestra tocando a abertura desse filme. Opa, tivemos uma falha técnica aqui, espera aí. Não me mandem embora, deixa eu ver de novo o que aconteceu. Aqui. Opa. Hoje nós estamos bem. Agora tinha coisa, mas não tinha som. Vamos A gente estava ouvindo a gente estava. Ouvindo e sem som. Vamos ver de novo. Vai ver que são os extraterrestres. Estão me atacando também. Vamos ver o que é. Eu vou tentar pegar a próxima, ver se sai o som.
Smile without a reason why. Love as if you were a child. Smile no matter what they tell you. Don't listen to a word they say, 'cause life is beautiful that way. Tears, a tidal wave of tears. Light that slowly disappears. Wait before you close the curtain. There's still another game to play, and life is beautiful that way. From before. Now that you're out there on your own, remember what is real and what we dream is love alone. Keep the laughter in your eyes. Soon your long-awaited prize we'll forget about our sorrow and think about a brighter day, 'cause life is beautiful that way. About a brighter day, 'cause life is beautiful that way. Muito bem. Estão gostando até agora? Desculpa a falha anterior aí. E agora nós vamos para outra obra-prima, né? Também é um filme italiano, chama Il Postino. Esse Il Postino é um filme sobre o Pablo Neruda, era esse escritor chileno. Ele foi exilado e ele vai parar na Itália, e lá a única comunicação dele com o mundo era através das cartas que ele recebia. Então o carteiro vinha trazer cartas todo dia, e o carteiro se apaixona por uma mulher e ele queria, mas ele não sabia como se expressar para ela, né? Porque ela era a moça bonita da cidade. E aí o Neruda começa a ensinar, ensinar a escrever, e acaba dando tudo certo. Mas essa trilha sonora também é muito bonita, então eu vou pôr um resumo do filme com a trilha sonora, e espero que vocês gostem. Então, aqui é feito pelo Luiz Henriques Bacalov, e ele é filho do quem foi o professor dele foi Henrique Barenboim, que é pai do Daniel Barenboim, esse maestro e pianista famosíssimo que a gente vê a vida toda. Ele é da Argentina, né? Ele é de origem argentina e italiana, e ganhou o Oscar por esse em 1996, por esse filme Il Postino. Tá? E nós vamos ter nada mais, nada menos que o Itzhak Perlman tocando no violino.
Building in progress. É bonito, né, turma? É emocionante como isso foi filmado, né? E agora vamos colocar. Aliás, sim, eu descobri, o Dr. Zhivago foi feito por um músico chamado Maurice Jarre, e ele também fez Lawrence of Arabia e fez um monte de outros filmes famosos, tá? Obrigada. Isso aí. Continuando, então. O próximo, a gente vai para um filme do Fellini, né? Fellini é esse grande cineasta italiano, e ele fez um filme que eu acho maravilhoso, chama Amarcord, onde ele lembra as coisas da vida dele. E tem uma cena que é impagável. Lembra daquele navio que afundou há uns anos atrás, porque ele chegou muito perto da costa, na Itália? Na verdade, os navios que chegavam perto da costa amalfitana, eles chegavam bem perto das rochas das cidades para mostrar a cidade. E quando passava a cidade, ficava toda empolvorosa vendo aquele transatlântico. Então, no meio da guerra, quando a América era a América e todos queriam ir para a América, né? Então passa esse transatlântico chamado Rex. Então, toda a cidade vai nos seus barquinhos esperando esse Rex passar, como se ele estivesse indo junto com esse transatlântico, né? E nessa cena tem um cego dentro do barco, né? Um cego que toca uma harmônica, uma sanfona. E quando passa, todo mundo fica abismado de ver, e ele fica falando o tempo todo, como é que é, como é que é? Alguém explique para ele o que é ver esse navio. Então, eu vou pôr essa cena e depois vou colocar um pouco da trilha sonora para vocês. Amarcord. Então, esse é o Nino Rota, como ele é chamado, Giovanni Rota Venal, e ele fez isso em 1979. E essa aqui está o pôster do filme Amarcord. E essa é a cena. Eles estão durante a noite esperando esse momento que o navio vai passar, jogando conversa fora. Estão todos dormindo. Babbo! Babbo! Il Rex! Il Rex! Viva il Rex, la più grande realizzazione navale del regime! Rappresento il podestà, vi auguro buon viaggio, viva l'Italia! Com'è? 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 Com'è?
Muito bem, a tela estava parada mesmo, não se assustem, tá? Agora vamos para um outro filme, né? E um filme muito famoso de um outro compositor. Deixa eu pegar minha colinha aqui, tá? E você já deve ter ouvido falar no O Poderoso Chefão, né? Um filme do Mário Puzo. Eu ia pôr uma cena, mas aí ia ficar muito comprida, a Silvia ia me dar bronca que eu ia estourar o tempo. Então, vamos já correr para o Poderoso Chefão aqui, a música, tá? A trilha sonora. Então, aqui está o nosso amigo Marlon Brando, e vai ter uma orquestra jovem tocando. Muito bem. Lindo, lindo. É lindo, né? Bem, agora nós vamos ver uma das coisas que eu acho mais bonito. Teve um filme com o Robert Redford, estava ainda todo bacanão, e eu já vou lembrar o nome da artista, chamado Out of Africa. Em Out of Africa era uma mulher holandesa, a história é real, que ela fica numa fazenda no meio da África, na África do Sul, e vem um aventureiro desse, e ele vem com um avião. E ele convida ela para dar uma volta de avião. O marido dela estava na capital, ela está lá, e é uma fotografia, uma música extraordinária, porque eles andam de avião pelas savanas da África, e você vê isso sendo filmado de cima. Eu considero isso uma das cenas de música e de fotografia mais bonitas do cinema. Então, vamos lá. Aqui foi feito pelo John Barry. Esse é o filme do Sidney, é Meryl Streep e Robert Redford. O filme é do Sidney Pollack também, um judeu. E eu vou mostrar essa cena para vocês. Where did you get it? Mombasa! Get in! When did you learn to fly? Yesterday!
silêncio, eu não escuto, porque eles vão escutar. Então, como é? Escuto ou não escuto? Eles escutam. E aí, deu para ouvir a música ou não, turma? Deu, então tá bom. Não está aparecendo aqui? Então tá bom. Então, pessoal, e agora vamos para a última cena, tá? E a última cena é sempre para arrebentar os corações. Então, nós vamos falar da lista de Schindler. E na lista de Schindler eu vou apresentar o fim do filme. No fim do filme, se vocês se lembrarem, esse Oskar Schindler é um cara que se aproxima dos nazistas, ele ganha muito dinheiro com eles e abre uma fábrica. E nessa fábrica eles começam a mandar judeus para trabalhar como escravos nessa fábrica. Mas ele era uma boa pessoa, ele começa a tratar esses judeus bons. Bem, e aí começa a receber mais judeus e ele, ao contrário do que deveria fazer, ele trata e tem um gerente que é muito bom. E a última cena, e ele ganhou muito dinheiro e gastou muito dinheiro. E a última cena, e toda vez que vinha um judeu, ele pagava para pegar esse judeu para trabalhar na fábrica dele. E até teve um sócio aqui do clube chamado Júlio Gartner, que era tenista, que participou dessa fábrica, ele teve nessa fábrica, e me contou essas histórias. Mas a última cena, esse artista Liam Neeson, que apareceu naquele da Missão, ele se despede de todos os que estavam lá, inclusive do gerente, e fala, eu poderia ter feito mais, se eu tivesse economizado mais dinheiro, eu poderia ter salvado mais vidas e comprado mais funcionários como vocês. E eles pegaram prata e ouro dos dentes deles para fazer um anel para ele de despedida. E mais tarde ele é enterrado lá em Yad Vashem, tem um lugar dos justos, né? Esse Oskar Schindler está lá. Então, essa última cena é muito forte, eu vou colocar para vocês, e depois vou colocar a música também, que é muito bonita. A música é o seguinte, vai ser tocado por uma orquestra holandesa, e tem uma clarineta inglesa que toca muito durante essa música, e foi convidada uma artista que ela tinha distrofia muscular, mas ela queria muito tocar pela última vez com essa orquestra, e ela treinou muito e ela consegue tocar. E no fim você vê que ela fica super emocionada, a filha dela está na plateia, então, para quem é chorão que nem eu imagino que alguns de vocês vão chorar. Tá? Então, vamos lá. Então, esse aqui é o John Williams, né? Eu ia colocar mais coisa, mas não vai dar tempo. Dá tempo, Silvia? Deixa eu botar aqui. Dá tempo de fazer? Pode colocar, pode colocar. Tá bom. Então, antes do Schindler, eu vou colocar uma coisa para vocês. Tem um filme maravilhoso do Spielberg chamado O ET. E se vocês lembrarem, o ET é um extraterrestre, que ele vai na casa de um menino e esse menino esconde ele, e a última cena, a polícia quer pegar esse ET de qualquer jeito, né? Então, os meninos de bicicleta, eles saem correndo e a polícia vai atrás dele e aí acontece um momento mágico. Então, eu vou voltar um pouquinho e colocar para vocês essa cena.
Tell me when it's over! Tinha que ver essa cena, né, turma? Não podia deixar. Ai, é arrepiante, né? Quando é muito arrepiante. Então, vamos agora para a lista de Schindler, tá? Então, primeiro eu vou apresentar a orquestra tocando essa pessoa que está aparecendo, que é essa pessoa que toca clarinete, tá?
Prachtig gespeeld. Dankjewel. Davida. Onder de bewonderende blikken van haar dochter, die vandaag 18 is geworden, heb ik begrepen. Van harte gefeliciteerd. Schindler's List, gecomponeerd door John Williams met Simone Landsma. As soon as peace occurs, I want that cloth distributed to the workers. 2.5 meters each. Also, each person is to get a bottle of vodka. They won't drink it, they know its value. Likewise, those Egyptian cigarettes we organized. It'll be done, everything you ask. We have written a letter trying to explain things in case you were captured. Every worker has signed it. Thank you. It's Hebrew from the Talmud. It says, whoever saves one life saves the world entire. I could have got more out. I could have got more. I don't know if I just... I could have got more. Oscar, there are 1,100 people who are alive because of you. Look at them. If I'd made more money... I threw away so much money. You have no idea. If I just... There will be generations because of what you did. I didn't do enough. You did so much. This car. Kurt would have bought this car. Why did I keep the car? 10 people right there. 10 people. 10 more people. This pin. 2 people. This is gold. 2 more people. He would have given me 2 for it. At least 1. He would have given me 1. 1 more. 1 more person. A person stand for this. I could have got 1 more person. And I didn't. I didn't.
Muito bem, espero que vocês gostaram, passaram uma boa tarde. Ô, Peter, Oi, Cima. tô arrepiada, Peter. Acho que não sou só eu. É isso aí. Oh, Peter, foi maravilhosa a tarde. Você, como sempre, é uma coisa, Peter. Você nos dá tanta alegria. Obrigada em meu nome de todo mundo, Peter. Obrigada mesmo. Muito obrigada, valeu. Tá, bem. Valeu mesmo. Então, tá. Lindo. Espero que vocês gostaram. Muito bom. Dona Esther, abre o microfone. Vocês aproveitam. Eu vou deixar vocês com a Silvia, que vai ter avisos, como sempre. E até a próxima. Um beijão para vocês. Ela quer falar, Peter. Peter. Toda a família. Se eu sair, você Eu quero perguntar uma coisa. pode perguntar. Qual a nacionalidade dos índios? Nacionalidade dos índios. Peraí, Dona Esther. Qual a nacionalidade dos índios? Está me ouvindo? Agora eu estou ouvindo. Dona Esther, você estava com dois dispositivos, não estava dando para escutar nada. Você pode repetir? E depois a Janine também. A nacionalidade do Chile. A nacionalidade do Chile. A nacionalidade do Schindler. Schindler. Alemão. Obrigada. Fala, Janine. Oi. Shana Tová, obrigada por não me esquecer. Shana Tová, amo todas vocês. Eu quero que vocês tenham saúde e esperança do ano melhor. Nós vamos... Se Deus quiser. Tchau. Tchau, turma. Obrigado. Semana que vem a gente tem aqui, tá? De novo, a gente vai receber uma historiadora falando sobre Anita Nowinski, tá? Então, na terça-feira que vem. Essa quinta a gente não tem nada, bom jejum para quem vai jejuar. E Hatimá Tová para todos. Para todas. Tchau, gente. Você também, para todas. Hatimá Tová. Hatimá Tová para todos. Hatimá Tová, saúde. Saúde.